Casado com a Nádia há 25 anos, Pedro Rocha Júnior, conhecido como Pedro do Borel, é pai do Gianluca, Noah, Gerson e Geraldo. Pioneiro e com experiência há mais de 20 anos no trabalho de desenvolvimento comunitário e justiça social centrados na criança, atua no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro e em outros países. É fundador da Associação AJA, que hoje promove projetos sociais no Brasil e Oriente Médio. Com grande alegria, recebam agora Pedro do Borel. Rapaz! Uma vez Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Amém. Você viu que começou a cantar o hino, o inimigo começou a se manifestar, viu? Começaram a vaiar. Jesus, que legal. É o único, eu vou repetir aqui, talvez você já ouviu, mas é o único time que fala de Jesus, é o Flamengo. Não é porque ele diz: na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração, sempre amado, no gramado, mascotado, nos fla-flus, é o ai Jesus. Então, é assim mesmo. Pessoal, muito obrigado, né? Assim, fico muito emocionado, obrigado pelo carinho, obrigado assim, pelas orações. São 4 anos, exatamente 4 anos hoje, a primeira vez que eu vim aqui, e fui muito amado, me senti amado, sim. Pude aprender muito mais do que, assim, apenas o pessoal falar que, como eu abençoei, mas a Bíblia fala que Deus nos chama não só para ser abençoado, mas para abençoar também. Então, estou muito feliz de estar aqui, o meu desejo, mais uma vez, é somar com vocês. E dentro do convite que me foi dado, com o tema que foi dado, eu me sinto com muita liberdade, né? Porque é um tema que chama a igreja a responsabilidade a partir da cidade, de fazer diferença na cidade. E ver aqui, eu falei que o pastor falou que está tudo muito bonito, né? E ver aqui o que acontece, olhar para o termômetro da igreja, ver o número de crianças que tem. Então, se você quer ver uma igreja, se ela tem uma pegada para o futuro, é só você ver o número de crianças que tem nessa igreja. Porque a igreja reflete, né? As crianças refletem aquilo que é a igreja, para onde ela está indo. Isso é importantíssimo. E vivendo nesse momento que nós estamos vivendo de nação, de oração, de política, a gente percebe, né, que nos últimos anos, como a família tem sido rebentada, né, como a família tem sido atacada. E eu não estou falando de família aqui puxando para um lado, não, mas estou falando que literalmente. E vivendo no contexto da minha apresentação e daquilo que eu faço há mais ou menos 28 anos, que é esse lado da justiça, da transformação, ou está lá na ponta onde a corda arrebenta, a gente percebe que não é fácil. E a gente acredita, assim, quando eu falo a gente acredita, eu digo eu, minha esposa, a nossa organização, AJA, a gente acredita que não adianta você tentar, pode se esforçar, o pobre, querido, ele sempre vai existir. Mas na visão e na concepção de Deus, existe aquele pobre que ele é um miserável, e existe aquele pobre que ele é abençoado, que você tem que tratar ele com justiça, né, de você dar oportunidade, porque pobreza, guarda isso, irmão, pobreza não é falta de coisas, é falta de oportunidade. Porque quando você dá oportunidade para as pessoas, valoriza ela e empodera ela, elas não vão ficar milionárias, mas elas vão viver de maneira digna, e isso é o mais importante, viver de maneira digna. E eu sou fruto de viver dessa maneira digna, porque eu não sou rico, nunca fui. Sempre brinco, né? E alguém vai lembrar isso. Eu digo, a única maneira de eu ficar milionário ou rico é Deus me revelar os 6 números da Mega Sena, querido. Não tem outro jeito, a menos que eu abra algum projeto e ganhe muito dinheiro. Mas a única certeza que eu tenho de ficar milionário é Deus me revelar o número da Mega Sena, os 6 números. E eu oro, hein? Eu estou me expondo aqui, estou sendo sincero. Tem horas que eu vejo assim, 70 milhões, eu falo, pô Deus, dá para mim. Dá para um ímpio, o cara já tem muito, não, mas dá para mim que eu sei que eu vou fazer com esse dinheiro. Acho que Deus fala assim, sabe mesmo? Se eu te der, tu vai embora. Não, mas assim, já tem várias vezes, já parei assim, um hotel e fiquei assim, ó.
Deus me revela, Pai. Você ri, irmão. Mas eu sempre fico esperando o dia que ele vai falar assim, anota. 27, 38, 49, 15, 20. Não vou falar porque já tem gente anotando. Ah lá, olha lá, já tem gente anotando. Então, eu acho que a gente cuidar das pessoas, dar ela oportunidade, eu acho que esse é o reino de Deus. Né? Jesus não disse que ele veio aqui para tornar todo mundo rico. Isso é mentira, isso não é evangelho. O que a Bíblia fala é que Jesus veio para cá para nos dar a possibilidade, querido, da salvação. E o porquê que ele veio aqui? Para nos dar uma conta bancária abastada, uma empresa, uma casa de praia, um carro bonito, fazenda, plantação? Não, irmão. Jesus veio aqui porque Deus amou. Por isso ele veio. E por conta desse amor, ele nos dá a possibilidade da eternidade, dependendo da nossa decisão. E isso é maravilhoso. Né, meu filho tá fazendo jornalismo e a gente estava perguntando, aí uma discussão em casa, mas o que é felicidade para tu? Eu falei, felicidade, Gianluca, é simples de responder. Felicidade é tu voltar para tua casa, deitar na cama e ter um sono de paz. Né? Porque tem muita gente que fala que felicidade é dinheiro, é isso, é aquilo, mas querido, tem muitos que têm muito dinheiro e eu assim, eu desafio se tem um sono bom como o meu. Eu deito e durmo. Em paz me deito e logo pego no sono. E olha, eu tenho muita experiência do Morro do Borel. Às vezes o Morro do Borel, deitava dormindo, no outro dia o pessoal falou, tu ouviu o tiroteio? Eu falei, tiroteio? Não ouvi. E tiroteio, irmão, não estou dizendo tiroteio, que uma vez eu vi uma senhora falar assim, irmão, eu vi você pregando, falando lá do morro, da violência, do tiroteio. Você sabe que, eu estava falando do Rio, ela falou assim, você sabe que semana passada lá na minha rua, teve um tiroteio, teve 4 tiros. Eu falei, mas eu respeitei a idade dela, mas ela não sabe o que é tiroteio, querido. Tem o tiroteio e tem as palavras que estão no meio do tiroteio. Mete a cara aí! Papum, 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 trá! Vem, pá, 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 pá! Vou beber teu sangue! E tu tá dentro de casa. Ali outro hora, irmão. Eu sempre digo, Borel está perto do céu. A qualquer momento você parte para a glória. Mas tem momentos como esse que você dorme, irmão, e aí? Então, independente disso, é saber quem você é. Como diz um hino de um grande compositor, né, cristão. E hoje a gente tem que até pensar um pouco, tem tanta música no meio evangélico, né? Ruim. Música ruim, irmão. Que só leva o cara a glorificar ele mesmo. Sou eu vou. Se tu me der, eu faço. É assim, os músicos que você não entende, mas. Tá sendo ao vivo? Ô meu pai. Não, é porque eu ia falar uma coisa aqui, que eu fui num congresso de missões de jovens. Aí lá, a música, irmão, eu sempre falo isso, que a música é muito bonita, para o pessoal não achar que eu estou chateado. A música é bonita. Eu tenho certeza que vocês cantam essa música aqui. Mas eu estava lá, aí cantou uma música, 2, 3, da 4ª música eles começaram a cantar essa música. E aí eu comecei a ficar incomodado, assim. Eu não estava endemoniado não, tá, irmão? Eu só fiquei incomodado porque... Não era que a música estava, não, assim, eu estava começando, porque eles cantaram uma vez, 2, aí pegou o refrão da música e ficou. Irmão, eles ficaram no mínimo, assim, de 15 a 20 minutos no refrão da música. E eu respondi assim, eu falava para mim assim, eu sei. Como é que você não sabe? Eu sei, olhar para a garotada, né? Cantando, e a garotada, né? E assim, não estou criticando, não, mas é assim. Tu vai ficando velho, tu vai falando, caraca, mas como assim? Mas porque irmão, se tu faz, não tem nada a ver com o que você faz, não, amém? Mas aí fica assim, ó. E falando, e fica assim, falando. E eu falava assim, eu sei. Você não sabe? Eu sei. Assim, tipo 15 minutos, aí me chamaram. Eu falei, queridos, eu tenho uma novidade antes de trazer a palavra.
Eu quero dizer para vocês que a pergunta que vocês fizeram, em 15 minutos, eu quero responder para vocês. Sabe qual era a pergunta? Vou falar. A pergunta era: qual é o som quando Deus desce na terra? 15 minutos, irmão, 15 minutos. Eu falei assim: eu sei qual é o som, eu sei, está na Bíblia, o som está na Bíblia, Aí eu falei para eles: ó, a pergunta que vocês fizeram, qual é o som, está na Bíblia. Isaías diz assim: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele veio já. No Novo Testamento os anjos vieram dizer: taran, 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 eis que trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o mundo. Ele veio. O verbo se fez carne e habitou. Ele veio. Esse é o som quando Deus desceu na terra, a possibilidade de você ter uma vida eterna, de você ser transformado, de você ser justificado, de você ser perdoado. Mas eu não tenho nada. Se você pergunta uma, duas vezes, joia. Eu acho que o Espírito Santo fala assim: mas não dá nem, porque ele pergunta de novo. Eu acho que o Espírito Santo fala assim: deixa eu responder, mas não dá tempo. Que ele fica ali. Então, se tem umas coisas que acontecem que você fica, né? Fala assim: meu Deus. E eu tenho andado, irmão. E o Evangelho é mais simples do que a gente imagina. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer. E o crer, crer, ou pode ser crer, pode ter 4 ou 5. Crer. O crer só tem sentido quando você anda com uma outra palavrinha menor do que ela, que é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Porque tudo é possível ao que crer. E o segredo de missões, às vezes é mais simples do que a gente imagina, mas a gente fica procurando coisas para tentar impressionar as pessoas, para a gente tentar. Não. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, o que é fazer a tua obra? Como é que se faz a tua obra, irmão? Tu sabe o que Jesus respondeu? Fazer a minha obra, olha só, é crer naquele que por ele foi enviado. Acabou, irmão. Não inventa mais nada. Se tu inventar alguma coisa, é obra morta. O que Jesus está dizendo que fazer a obra dele é crer naquele que por ele foi enviado. Quem por ele foi enviado? Jesus Cristo, está ali. Então, se tu crer nele, ele diz: tudo é possível ao que crer. Possível o quê? Tudo aquilo, irmão, que tu pedires, crendo, receberás. Agora, quando a gente fala em receber, a gente sempre é muito egoísta, né? É só pra gente. E a gente aprende na Bíblia que quando nós conhecemos o Evangelho, a vida não tem mais a ver comigo, irmão, tem a ver com o próximo. Com o próximo. Porque está dentro do que Jesus falou. Jesus disse assim: ó, vocês ouviram que existem 10 mandamentos, mas eu vou resumir os 10 agora em 2. Quais foram os 2? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E qual é o outro? Amarás o teu próximo. Então, quando você crê em Jesus, quando você recebe Ele, a vida tem outro sentido, irmão. Porque a verdade é que as pessoas estão muito voltadas a só ser abençoado. E não tem alguma coisa errada? Não, porque Jesus, Ele quer nos abençoar, irmãos. Eu falo assim, pessoal: pô, irmão, você é uma benção. Eu falo: sabe por que eu sou uma benção? E eu sou uma benção mesmo. Sabe por que eu sou uma benção? Porque Deus me abençoa, irmão. Porque se Ele não abençoar, eu não sou uma benção. E isso é fato. Eu canso de falar isso, irmão. Mas eu sempre falo para a gente refrescar a memória. Eu estava num congresso de missão, assim, tinha umas 4.000 pessoas lá. E era um congressaço. E o louvor tocando. Uau! E eu não sei porque a minha cabeça ela fica o tempo todo, eu fico olhando para as pessoas, louvando, fico olhando quem está aqui. Aí geralmente fico procurando alguns assim, uns visitantes. Visitantes, tu conhece a igreja, né? Visitante de igreja, tu sabe quem é. Na hora do louvor, não, porque na hora do louvor ele fica assim.
E tentando cantar a música, ele fica... E aí, se você quer saber se o cara é visitante do teu lado, você faz assim, ó. Quando estiver cantando, você faz assim. Aleluia, ele faz assim. Isso irmão, tu manda um aleluia e já fica assim, né? É porque ele não está acostumado com isso. Aí ele sabe detectar. Ou então ele fica julgando no olhar. Fica assim. Mas eu estava ali olhando todo mundo e tal. Aí, cantaram uma música, cantaram 2 músicas, cantaram 3 músicas. Na 4ª música, irmãos, ele cantou, o pessoal cantou essa música. Canta comigo, irmão. A música é maravilhosa. Vou no refrão. Não sei o começo dela, não. Vai comigo, vai. Abro mão dos meus sonhos, mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro... Aí, isso é missões, não estamos abrindo mão, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade. Aí cantaram mais uma música e depois cantaram essa música, irmão. Olha que música. Eles cantaram Abro mão de tudo, deu na mão de Jesus. Depois eles cantaram assim: restitui. Eu falei, irmão, não deu nem tempo de Deus processar o que tu entregou, tu já está pedindo de volta. E às vezes isso é inconsciente, irmão, isso é inconsciente, né? O Espírito Santo está fazendo dentro de você assim: olha, eu tenho isso para você, amém. Aí daqui a pouco, eu acho que o Espírito Santo dentro da pessoa faz assim. Quando ela fala, o Espírito Santo faz... Você entregou tudo, já está pedindo de volta. E irmãos, às vezes é inconsciente, a gente nem percebe. Então essa noite, irmão, eu queria, de uma maneira muito graciosa, compartilhar um texto com vocês que para mim tem tudo a ver com o coração dessa igreja aqui, mas que eu queria muito mais encorajar muito mais pessoas a terem a mentalidade que vocês já estão tendo, né? Como o engajamento, né? O engajamento missionário, do sustento de pessoas, de vocacionados, mas muito mais. Desejo que de hoje até amanhã, assim, eu some com vocês um pouquinho daquilo que Deus já tem feito no meu coração. E eu sei que vocês vão ficar surpresos, porque são 4 anos, né? Que se passaram a pandemia, a gente perdeu muitas pessoas, todo mundo muito triste. Mas eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na pandemia. Né? A gente não deixou um dia de ir para o projeto do lixão. E coisas tão interessantes. Eu sei que aqui fechou tudo, né, irmão? Fechou, todo mundo, o Brasil fechou. Mas eu vou falar um lugar para você que não fechou e que não parou. Jardim Gramacho. Quando começou essa pandemia, nós reunimos as pessoas. Fizemos uma reunião com as mulheres, minha esposa formada em saúde pública, enfermeira, já pensando na questão de como organização, a gente tinha que cumprir alguns requisitos, né, diante da lei, para não ter problema, tipo assim, aquela organização, né, para não ter fofoca, irmão. Então a gente reuniu, já começou a botar 1,5 metro de cada um, e as mulheres começaram a achar, por que isso aqui? Aí minha esposa começou a explicar, aí, isso foi uma moradora. Ela falou, Pedro, você acha que tem que se isolar? E era difícil falar para as pessoas, ó, você não pode sair de casa. Como é que não sai de casa, irmão? Ela mora num barraco, que mora 11 pessoas, e o barraco é isso aqui, ó. Como é que você fala para eles assim, ó, tem que lavar a mão? Não tem água, irmão. É outro mundo. Né? Manter higiene, mas mora no meio do lixo. Ao redor tem lixo. Mas aí uma senhora falou uma coisa preciosa, ela disse assim, Pedro, tu acha que esse vírus vai entrar aqui, Pedro? Aí eu queria rir, mas eu fiquei assim, mas por quê? Ela falou assim, Pedro, a hora que esse vírus entrar aqui e ver o tamanho de bactéria que tem aqui nesse lixão, ele morre no meio do caminho. A gente acha isso engraçado, mas agora, você não precisa me perguntar, eu vou fazer a pergunta por você. Me diz assim, e como é que foi a pandemia? Não teve um caso de vírus lá. A gente só enterrou uma senhora, mas ela tinha problema de diabetes, já estava com 89 anos, né? E aí foi Covid. Foi Covid nenhuma.
E aí enterramos um menino que morreu. Isso é triste que eu vou falar aqui. Isso é conhecimento de causa. Eu fui no velório. E eu fui em vários velórios que foi triste. Você só tinha 10 pessoas. Teve velório que eu falei assim, irmão, olha só, tem que ter alguém para me impedir que eu vou. Só vai a família, eu vou. É meu amigo, eu vou. E não fui impedido, eu fui. Máscara, todo. Mas eu enterrei 2 meninos, um no Borel, morreu de tiro, irmão. E lá no prontuário dele estava que ele morreu de Covid. Eu enterrei outro menino em Jardim Gramacho, que também morreu de tiro. E a família ficou chateada porque estava lá Covid, ninguém podia ir num velório. Então aconteceram muitas coisas, mas uma coisa interessante também que aconteceu foi a generosidade da igreja. E não só da igreja, mas das pessoas. As pessoas ficaram mais sensíveis, isso foi muito legal. Então eu queria começar mostrando um vídeo para vocês, que eu acho que foi fantástico. Como Deus cuida nos mínimos detalhes, quando nós temos o nosso coração no lugar correto, com a motivação correta, inspirado por Ele. Coloca aí, eu acho que foi o último vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que não é esse não. Também não é esse não. É o outro. Deixa eu ver. Peraí. É que eu mandei 3 vídeos, desculpa, irmão. Na procura por novos desafios, não, é o outro. levou a Jardim Gramacho, não chegou outro, não? Um lugar específico. Não, não é esse. Foi o último vídeo que eu mandei. Não chegou o vídeo, irmão? Que é isso? É o inimigo. A gente passa depois. Então vamos lá. Eu ainda quero saber usar isso aqui, rapaz. Tu tem os textos aí, irmãos? O texto? Então vamos pela palavra, no final talvez a gente passe um vídeo. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, eu queria que vocês tivessem com bastante atenção, porque é muito simples, é mais simples do que a gente imagina, para a gente entender o nosso papel a partir da cidade, brilhando e tendo um entendimento daquilo que Jesus quer de cada um aqui dentro. E quando eu falo cada um, irmão, eu estou dizendo do adolescente mais novo aqui dentro ao mais experiente, para não te chamar de velho, mais experiente. É porque eu vou fazer 60 agora, né, irmão? Então, o primeiro texto que eu quero ler, eu não sou muito de fazer isso aqui não, de passar os textos não, porque eu gosto de falar o texto para o pessoal procurar, porque senão você fica muito preguiçoso também, né? Você só quer ficar vivendo de texto aqui, que o pessoal dá e você anota. Mas, olha esse texto aqui, irmãos. Vou ler o primeiro texto. Não estou inventando nada, está escrito aqui, ó. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhe perguntou: quem o povo diz quem eu sou? Isso é o livro de Marcos, no capítulo 8. E eu já li esse livro várias vezes, irmão, várias vezes. Mas eu sempre digo para as pessoas: você tem que ler a Bíblia não para ler, para ficar achando que você sabe mais do que as pessoas. Você não tem que ler a Bíblia para você ficar discutindo com as pessoas. Você não tem que ler a Bíblia para dizer que você é o cara que sabe. Não, Bíblia não foi feita para discutir, até porque a Bíblia fala assim: não entreis em questões de genealogia. E eu gosto muito de uma conversa que eu tenho muito com meus filhos: ó, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ser quem você é, filho. Se você ficar tentando provar, você vai se estressar, irmão. Então, deixa as pessoas pensarem o que quiserem de você. O que você precisa é viver a verdade do seu íntimo. Deus se agrada da verdade do íntimo. Porque você pode estar falando um montão de coisa aqui e aqui, mas fora, tudo errado. Então eu li esse livro várias vezes. E eu estou aqui sem minha Bíblia. Vou dar uma notícia triste, né? Eu tive que sair de casa às 6 horas da manhã, porque não acharam a minha passagem. Eles disseram que minha passagem não foi paga, não estava achando. Eu falei: não, como? Aí eu tive que chegar cedo no aeroporto, fiquei lá, eu fiquei esperando, aí acharam meu bilhete, aí peguei minha Bíbliazinha lá e fiquei só lendo. E eu esqueci da hora, quando eu vi, estavam chamando, eu peguei no carregador, botei o celular, né, e quando o avião, pá,
que eu procurei a Bíblia, ela ficou na mesa. E eu fiquei triste. Mas eu creio que uma boa alma deve ter pego a minha Bíblia e entregado os... Não, fica tranquilo. Uma boa alma pegou a minha Bíblia e entregou lá nos achados e perdidos. Mas é que eu gosto de estar com a minha Bíblia aqui, para ver aquele barulhinho assim. Por quê, irmão? Porque esse livro de Marcos, teve uma hora que eu comecei a ler, quando chegou no capítulo 8, eu falei assim, peraí. Não. E comecei a ir e voltar, e aí eu descobri algo maravilhoso, e que eu queria compartilhar com você, e eu tenho certeza, irmão, que tu vai rir, tu vai chorar, mas o meu desejo maior é que você tenha consciência do teu papel a partir dessa cidade. Então está dizendo que Jesus saiu com os seus discípulos de onde, irmão? De onde? Fala, irmão, de onde? Olha só, irmão, em nome de Jesus, só vou chamar a atenção uma vez. Quando eu perguntar assim, saiu de onde? Aí você falou o quê? Filipe. Uns falam, Filipe, não. Cesareia, não inventa e não inventa, só fala que está ali, amém? Porque você vai ver na frente como é que tem gente que vai errar. Está lendo, mas vai errar. Eu já coloquei aqui, ó, assim, aqui botei assim, irmão, aí nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Intercede por nós com... Viu? Tu ouviu? Com gemidos o quê, irmãos? Eu estou ouvindo aqui. Vou perguntar só esse pessoal aqui, em nome de Jesus, acerta, irmão. Com gemidos? Eles vão errar como vocês, com gemidos? Se eu perguntar, vai todo mundo errar de novo. Não existe na Bíblia essa palavra. Com gemidos inexprimíveis. Não tem na Bíblia isso. É com gemidos inexprimíveis. Tu está rindo porque muda tudo, irmão. Porque o gemido inexprimível você consegue fazer. Mas os gemidos inexprimíveis só o Espírito Santo faz dentro de você. Por isso que diz, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode abrir a sua Bíblia aí. Romanos 8, vê aí, Romanos 8, eu acho que deve ser o 32, 33, 34, 35 ou 36. Mas está aí, né, Romano? Vê se não está, irmão. O que está escrito aí? Vê. Achou? Olha de Bereia, olha o barulhinho, vai. O que está escrito aí, irmão? 32, 24, 28, 28, 29, está aí. Com gemidos, é a partir do 23. O que está? Faz, não acharam, irmão? 26? Olha lá, vai, lê aí, irmão. 26, vai. De novo, irmão. Parece que não, mas muda tudo, não muda? Eu vou te explicar o que é isso, olha só. Alguém já teve essa experiência? Você está ali? Porque existe a oração, a intercessão e o clamor. Oração, Senhor, obrigado por esse culto, nós estamos aqui agora. Intercessão foi o que mais a igreja fez na pandemia. Deus, em nome de Jesus, pega aquele irmão, o Senhor está entubado. Intercessão. O que é clamor? Clamor é desespero da alma, quem entende a mãe. Clamor é quando só Deus pode fazer. É nessa hora, vê se você já teve essa experiência, você está lá orando, aí você está... Nós não sabemos orar como convém. Você está querendo orar e tu fala assim, Jesus, aí tu fica. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, você começa a falar assim, Jesus, eu não sei o que falar. Tu não sabe o que falar, mas ele já está dentro de você, te movendo, intercedendo por você, aí tu chora, aí tu se quebra, eu não sei, mas eu estou sentindo alguma coisa aqui. É ele, irmão. É o que tu não consegue fazer, mas é ele em você a esperança da glória. Então volta para o texto. Aí eu comecei a ler, falei, meu Deus, não acredito, não é possível. E aí, irmão, aí foi enriquecendo, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. Olha outro texto, vai, irmão, passa outro texto. Ali. Tu viu que aqui é adolescente, né? Aqui é a turma... Não, eu quero ver no final essa vibração, em nome de Jesus. Vamos ver, espera.
Aqui, ó. Aqui, ó, já é outro versículo. Aqui, ó. Eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Próximo. E chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam em casa, perguntou-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? Próximo. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para que o outro lado do Jordão, novamente uma multidão veio a ele, seguindo no seu costume, ele ensinava. Vai no próximo. Irmão, presta atenção agora e no nome de Jesus, lê o que está escrito aqui, não acrescenta nada, amém? Vai. Eles estavam amém. Isso aqui, quem está narrando está descrevendo. Agora, olha o próximo versículo. Para. De novo, irmão. Eles estavam e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou a parte dos 12 e isto o que haveria de lhe acontecer. Próximo. Olha lá. Agora, olha só, estamos subindo. Alguém está falando isso. Quem está falando isso, irmão? O Marcos está escrevendo, mas quem falou isso para o Marcos escrever? Jesus. Jesus falou. Estamos subindo e o Filho do Homem entendeu, irmão? Olha só, Jesus está dizendo assim, ó. Vocês sabem que nós estamos, irmão, presta atenção agora. Nós estamos subindo para Jerusalém. Uns estavam com medo. E Jesus percebeu, Jesus para e fala assim, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos subindo para Jerusalém. E eu pergunto, para onde, irmão, baseado no que está escrito ali, tá? O que que Jesus falou para eles? Que eles estavam indo para onde? Baseado no que está escrito ali. De novo. O que que Jesus falou para eles? Estavam indo para onde? Subindo para Jerusalém, amém, irmão? Se não tivesse que falar subindo, ele falou só para Jerusalém, ele falou subindo para Jerusalém. Porque parece que é estranho, mas quando essa aí caiu a ficha, eu chorei muito. Depois eu continuei, aí chorava, só chorava. E disso aí saiu o que você vai ouvir aqui. Basta outro texto aí, irmão. Vai lá, olha só. Eles estão indo para onde, irmão? Subindo para Jerusalém. Amém? Amém. Então chegaram a Jericó. Como em todos os lugares, você viu que eles são de Filipe da Cesareia, Judéia, Galileia, passando por essa cidade. Só que agora está dizendo ali, ó. Então chegaram a Jericó. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Aqui, Filipe da Galileia, está aqui. Filipe de Cesareia. Vamos supor que Jerusalém é a bateria. Aí Filipe de Cesareia, Judéia, Galileia, Jordão. Aí chegaram em Jericó. Ali, ó. E chegaram em Jericó. O que está escrito depois, irmão? Estavam saindo. Opa! Se ele está saindo, é porque entrou. Amém, irmão? Amém. Tem que fazer pergunta para o texto. Diz que ele chegou em Jericó. Pá! Olhou para Jericó? Vamos embora. Não. Os discípulos de grande multidão estavam saindo. Então eles entraram. Então guarda isso agora, irmão. De Filipe de Cesareia para Jerusalém são exatamente entre 180 a 200 quilômetros em linha reta. Era o caminho que Jesus fazia. Só que quando ele chega em Jericó, ele entra na cidade, irmão. E anda mais 50 quilômetros, nem precisava, irmão. Mas ele entra. Ele entra. Você já viu o filme Homens de Preto?
Quem já viu, levanta a mão. Então, se você já viu, vai entender. Quem não viu, pede aí. Não tem hora que ele faz esse negócio assim, pretinho assim na mão? Faz assim, ó. Aí a pessoa esquece tudo, então eu vou fazer aqui agora, ó. Esquece tudo que eu falei agora, ok? Guarda isso aqui que eu falei e vem comigo aqui para o texto, olha só. Preste atenção, irmãos. Nós vivemos em um país extremamente cristão. Nunca se viu tanto se orgulhar de um país cristão, os crentes. Às vezes eu fico com meus pontos de interrogações, né? O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 45% da população cristã. Deveríamos ter vergonha, né, irmão? Porque você ter 45% da população cristã e a cidade vivendo a violência que vive, os 5 últimos governadores presos, a corrupção correndo solta, a milícia crescendo cada dia que passa. Agora nós temos 4 facções: Comando Vermelho, Terceiro Comando, Milícia e PCC. E nós temos 45% da população crente. Olha, deveria ter um pouquinho de vergonha, né, irmão? Porque o que a Bíblia diz, né, quando Jeremias profetiza, ele diz, ó, vou te levar para uma cidade, ore pela paz da cidade, que na paz dela você vai ter paz. Ore pela prosperidade, que na prosperidade você vai ser próspero. Então, fazer um pouco diferente, justiça, transformação, né, fazer diferença. Nunca se viu tanto crente também na política, mas também não sei o que eles fazem. Porque dá poder para o cara, você vê o coração dele, né? Aí hoje a gente fala que nós temos um presidente que crê em Deus, menos pior. Mas não é só falar, irmão. É o viver. Isso é que faz toda a diferença. É o viver. E independe do que você, depende do teu financeiro, do que você tem, depende da tua escolaridade, depende. Independe disso. Mas nós vivemos num país cristão, irmão. Num país extremamente católico. Os evangélicos crescem cada dia. Nós temos pessoas espíritas que são extremamente religiosas. Pessoas boazinhas, que fazem boas ações. Então nós vivemos num país laico, ok? Mas agora eu vou perguntar aqui uma coisa. Alguém aqui dentro, por exemplo, alguém com mais de 20 anos, tá? Que esteja aqui dentro, que não fazia parte de uma igreja evangélica e depois de 20, 22, 24 anos, conheceu o evangelho e aceitou Jesus como seu salvador. Levanta a mão aí. Tu aqui com cara de professor, irmão, como é teu nome? Tem cara de físico, professor. Tu dá aula de matemática, não é? Não, já deu, ó, é só ver a cara do cara, né? Então, Rodrigo, tu conheceu o evangelho com quantos anos? 19. Eu vou perguntar para o Rodrigo, com 19 anos ele conheceu Jesus, o evangelho. Até você conhecer o evangelho, você nunca tinha ouvido falar que Jesus morreu na cruz, que existiu um Deus, que... Já. E o restante que levantou a mão, se eu fazer a mesma pergunta, vão falar assim, não, já me falaram. Eu duvido, eu só vou brincar contigo, tá, irmão? Não fica chateado comigo, não. Mas eu tenho quase certeza que você já fez assim. Agora vamos ver se o pessoal vai se expor. A turma que foi beato, que fez primeira comunhão, levanta a mão, levanta. Eita glória, aí ele vai dar aula. Foi coroinha, irmão, melhor ainda. Os beatos, a turma que foi da igreja, que tomou... levanta a mão. Tu sabe fazer pelo sinal da Santa Cruz de Igreja com Deus, não sabe? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão. As pessoas... Nós temos aqui um coroinha, irmão. Não, assim, foi coroinha. Imagina, irmão, a educação, os princípios. Eu tentei, vou te falar, tu vai me entender. Eu tentei fazer primeira comunhão, fazer catecismo, irmão. Mas eu fui expulso da igreja católica. Porque eu era muito atentado. Minha professora chamava Anália. E eu ficava lá na missa assim, Anália, canalha, Anália, canalha, Anália, canalha. Aí até falou, o Pedro não pode assistir. Eu não fiz. Mas eu tinha muita vontade de entrar naquela fila e tomar aquele pãozinho, porque eu achava que as pessoas se transformavam. A minha irmã se transformava, irmão. Minha irmã, quando ia, ela tomava e ela fica com um orgulho assim, ó. Que ela tomou a hóstia. E minha mãe falava, você não vai entrar. Eu falei, mãe, você não vai entrar, Deus vai te castigar. Então nós tínhamos informação de quem, irmão? De um Jesus, de um Deus. Eu vivi a minha infância toda. Meu pai foi embora. Algumas pessoas conhecem meu testemunho. Meu pai foi embora. Meu pai perdeu o apartamento dele em jogo.
Os caras chegaram na minha casa, da minha mãe, e falaram assim: eu só pego o que a senhora pode pegar e sai, que esse apartamento é mais da senhora. Minha mãe pegou os 3 filhos, eu, bebê, e foi para Bangu, morar na casa da minha avó, que era uma casa de Coab, tipo Minha Casa e Minha Vida. Eu estou falando isso de 58 anos atrás. E a casa que eu vivia até 16 anos era um quadradinho, era isso aqui, ó. Sala, cozinha e banheiro. Vivíamos ali 6 pessoas. A turma mais velha conhece aquela novela, éramos 6. Ali. Mas na casa que era da minha avó foi morar com a irmã dela e deixou a gente morando lá. Estava sem casa. Na casa da minha avó tinha um quadro de um Jesus, cara, tu vai gostar disso. Era um quadro que tinha um Jesus escrito assim, Henri. E era bonito, um quadro assim, e o Jesus aqui, ó. Eu cansei de ver minha mãe com a mão assim no pezinho, assim, ó, do Jesus e assim, ó. Pedindo, minha avó era beata do Santo Antônio de Categorê. Minha avó era devota desse santo, mas a minha avó, a gente não queria que ela bebesse, ela pegava cachaça e botava na garrafa térmica. Eu nunca entendi porque que minha avó tomava café assim, ó. Eu sempre achava que o café estava frio, mas... vai piorar, irmão, vai piorar. E eu cansava de ver, ó, eu dormia no beliche com a minha irmã embaixo e minha mãe com o mais novo no chão. E eu, dependendo de como eu estava, então, eu sempre dormia assim, um de cabeça para lá e para cá. Mas dependendo da posição que eu dormia assim, o Jesus estava ali, eu ficava olhando, fazia um monte de perguntas, por quê? Porque meu pai foi embora. E esse Jesus estava ali, ele via tudo que acontecia naquela casa, porque a casa era grande, né? Então Jesus estava ali, ó. Aí, olha que viagem, a minha avó era empregada doméstica. Então o dinheirinho que sobrava, sabe o que ela fazia? Ela botava atrás de um furinho que tinha no forro do Jesus e ia guardando lá. Só que a minha avó surtou, teve um problema de cabeça lá. Ela ficou meio doida, ficou andando na rua e ficou um tempão, acharam ela, fizeram tratamento. Só que todo aquele dinheiro que minha avó colocava lá, ela esqueceu. E estava lá atrás. Agora depois a gente descobriu, quando o quadro caiu, o forro rasgou, lotado de dinheiro lá atrás. Só que o glória a Deus não vai dar para falar agora. Porque passou tanto tempo o dinheiro lá atrás, que o dinheiro saiu de circulação, aquelas notas cor de abóbora, aquelas verdinhas. Agora, hoje eu estou rindo disso, porque quando a gente descobriu, é claro que eu não tinha esse entendimento, mas depois que eu comecei a fazer uma linha da minha vida, a minha linha do tempo, eu cheguei nesse lado da espiritualidade, da minha mãe, da devoção. Mano, imagina Jesus, minha mãe lá assim, ô Jesus, ajuda. Eu vi minha mãe, ó Jesus. E minha mãe pedindo ao Jesus assim, ó. Mano, só faltava o Jesus fazer assim, aqui atrás, tá lotado de dinheiro. Você tá me pedindo coisa que eu tá aqui atrás de mim. É legal, né? A gente ri disso, é bom. Mas olha que interessante, irmão. Olha que interessante agora. O que a Bíblia diz, eu fui aprender isso depois. É lindo, a Bíblia é linda, é maravilhosa. Depois você vai ler a Bíblia. Você fazendo isso ali no teu, você chora. Porque Deus conhecia o coração da minha mãe. Mas o que a Bíblia diz é que aquele Jesus na minha casa, ele tinha olho, mas ele não via, não enxergava. Ele tinha mão, mas ele não apalpava e nem abraçava. Ele tinha pés, mas não andava. Ele tinha ouvido, mas não ouvia. Ele tinha boca e não falava. E o que a Bíblia diz é que todos que se curvam diante dele, tornam-se como ele. É duro, mas nós vivemos em um país em que as pessoas têm informação sobre esse Jesus. Porém, informação não é tudo e não é suficiente, porque você precisa ter uma experiência. Ou seja, informação mais experiência leva a pessoa a ter o conhecimento de quem ela é para Deus. Aí, irmão, muda tudo. Aí ele pode levantar a mão aqui e até talvez rir brincando e falar assim, eu fui coroinha. Mas o que eu acho do amor de Deus é que Deus ama tanto esse cara, a motivação desse cara, que ele vai preparar o momento certo, a hora certa. Nós é que tentamos forçar as pessoas, e nós é que falamos, Jesus te ama, vai na minha igreja, chega a ser irritado, irmão, se você fica ser irritado. Porque eu já falei aqui, a experiência que eu tive com um pastor na minha vida foi, Deus não se agrada do seu cabelo. Nada a ver, irmão. Eu com um cabelo maravilhoso, o cara fala que Deus não se agrada do meu cabelo. Com 15 anos.
E eu dando vontade de mandar ele para tudo quanto é lugar, mas eu respeitei ele, porque minha mãe falou que tinha que respeitar os mais velhos. Aí veio uma outra irmã, meia beata, né, na igreja, e falou para mim assim: os cabeludos não vão para o céu. Aí eu falei: Deus tem alguma coisa com o meu cabelo. Aí que eu ficava com mais raiva dos crentes. Aí eu tinha o seu Wilson como referencial de evangélico na minha rua. Ele tinha uma igreja, o hino que eu mais ouvia era glória, glória, aleluia. Legal, a noite era essa, mas durante o dia, irmão, o seu Wilson metia porrada na esposa, batia, xingava. E eu falava: como assim? Sabe o que todo mundo falava? Que era crente da bunda quente. Era assim, desculpa a palavra, mas era o que a gente falava como criança. Então era muito estranho, irmão, essa questão do crente para mim. Mas até que com 22 anos, muitos aqui sabem, alguém me compartilhou do reino de Deus de uma maneira sobrenatural. Estava lá doidão, no Complexo Alemão, passa a menina e diz assim: Jesus te ama. Eu falei: ama todo mundo. Ama todo mundo. O que você quer que corte o meu cabelo, né? Você quer me levar para a tua igreja, quer tirar minha roupa, botar outra roupa, né? É isso que vocês querem são tudo. E a menina assim, ó. E eu bombardeando para não falar mais nada. E ela ficou calada. Eu parei, ela falou assim: como é que é seu nome? Eu falei: meu nome é Pedro Rocha Júnior. E ela disse: Pedro, Jesus tem um projeto tão lindo na sua vida, você não tem noção. Eu falei: obrigado. Sabe o que ela fez, irmão? Foi embora. E eu fiquei lá assim, um silêncio eterno, irmão. Eu assim, ó. Porque o homem, quando não quer chorar, irmão, o que ele faz? Ele olha para cima. Vê um filme romântico com o homem, a mulher. O filme está lá, a mulher está assim. Sabe o que ela fala? Ele fala assim: eu vou no banheiro rapidinho. Ele vai no banheiro. Aí ele volta assim, ó. Eu fiquei ali sozinho. É claro que depois você vai entendendo os gemidos inexprimíveis, lembra? Tem coisa que só quem explica, que leva a consciência do arrependimento é o Espírito Santo, irmão. Não somos nós. Eu canso de falar isso, eu sofro, irmão, porque eu não posso convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Eu sofro porque eu não posso converter ninguém. Eu sofro porque eu não posso fazer ninguém acreditar no que eu acredito. Mas o livro preto me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas, ninguém. Então as pessoas têm informação, mas falta ter experiência. Aí você fala: mas com que base? Eu posso dar um montão de exemplos aí, e eu vou continuar agora o texto. Volta para o texto, irmão. Jesus entrou aonde? Em Jericó. Aí olha o texto, vai, continua, irmão. Então chegaram a Jericó, continua o texto, vai. Não, o outro texto, irmão, o outro. Não, peraí, passou dois, irmão. Volta aí. Aí, então chegaram a Jericó, quando Jesus saiu dos seus discípulos na cidade. Aí tá, olha ali, irmão. Quando estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Agora preste atenção, irmão. Olha o que o texto diz. Quando o que, irmão? Que era Jesus de Nazaré. O que ele fez? Começou a gritar. Peraí. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. O que eu vou falar para você não está na Bíblia, mas ninguém pode me impedir de falar. Ninguém, irmão. Se tem teólogo aqui, não vai me contestar, não adianta. E se me contestar ao vivo, vai ser pior. Que ninguém pode me impedir, nem você na tua casa pode me impedir de pensar isso, irmão. A Bíblia está dizendo assim: quando ouviu que era Jesus, me dá a entender que ele tinha alguma informação, irmão. Não imagina falar assim: aí passou ali a Selma. Quem é Selma? Passou ali o Bartimeu, passou ali o Isaac. Quem é Isaac? Mas quando ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. Então, sabe o que eu penso? Que 3 meses antes, passou um viajante naquela cidade. E foi lá e falou: pô, dá uma esmola para esse cara. Como é teu nome? O meu nome é Bartimeu. Pegou no pulso dele e falou: isso aqui é para você. Obrigado. Então, deixa eu te fazer umas perguntas. O que houve? Eu sou cego de nascença. Mas aí eu fico aqui, eu não consigo trabalhar, eu fico aqui pedindo esmola. Isso é da minha cabeça, tá, irmão? Ninguém pode me impedir de falar isso. Para mim o cara falou assim: ô Bartimeu, você já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Ele: não. Então tem um Jesus de Nazaré que dizem que ele está curando. A fama dele está correndo pela cidade. E já falaram que um surdo ouviu, paralítico andou.
Falaram que ele já andou sobre as águas, que houve a multiplicação do pão. E o cara começou a falar, imagina o ceguinho. Talvez não falaram, mas falaram, ai, você encontraste com esse homem. E dizem que ele é filho de um carpinteiro. A mãe dele, e o pai é José, né? E o cara vai embora. 3 meses depois, está lá o Bartimeu, as bolinhas, por favor. Irmão, cego, não vê. Amém? Mas cego ouve, irmão. E ouve bem. Só que a Bíblia diz que todo o tempo, quem estava seguindo Jesus? Uma multidão. Certo? Então agora, no estalar do dedo, você vai falar qualquer coisa pro teu amigo aí, tá? Tipo assim, pô, paga um lanche para mim, vou comer uma pizza, me leva pra tua casa, paga um jantar. Fala alguma coisa, vai, já. Amém. Amém. Olha, ali, ó. O que foi coroinha ali, eu mandei ele falar, ele não falou, ele beijou. Já expressou amor. É isso aí, não? Então agora, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Jesus entrou em Jericó, a multidão está saindo, aí a multidão, caraca, estão mandando muito, estão vindo de lá, e está falando, e o ceguinho está aqui. Daqui a pouco o ceguinho começa a ouvir ele falou, o que é isso aqui? Então presta atenção, irmão, você nunca mais na sua vida você vai esquecer isso. Tu vai contar para os teus filhos, para os teus netos, você nunca mais vai esquecer. Mano, como é teu nome mesmo? Rodrigo, tu é o Bartimeu, amém? Tu é o cego. Indivíduo que está atrás dele, como é teu nome? Ó, mano, tu faz o papel certo. Ó, o teu nome, Pedro. Pedro, você é o cara que vai falar assim, tem bom ânimo, ele te chama, valeu? Bartimeu grita, vai bom ânimo, meu irmão de braço cruzado. Tu vai falar assim, cala a boca. Ô bonitão, você, o garotão aqui, camisa do Flamengo, você. Como é teu nome? Caleb, você vai falar para ele assim, é Jesus de Nazaré. Então, a cena está ali, ó. O croquete está aqui. Jesus entrou. Jesus está passando, tá? Jesus está passando aqui, pá. A multidão vai. Né? Aí o cego fala assim, opa, o que está acontecendo aqui? Tu tem que falar, o que está acontecendo aqui? Certo? Aí alguém vai te falar o quê? Irmão, isso é normal. É que eles queriam fazer parte da peça. Caleb, tu vai falar para ele, é Jesus de Nazaré. Ele está perguntando, o que é? Você fala, é Jesus de Nazaré, amém? Não. Irmão, peraí. O cego, certo? Jesus está passando, quem é? É Jesus de Nazaré. Aí você começa, Jesus, filho de Davi. Quando ele começa a gritar, tu fala, cala a boca. Aí tu continua gritando, Aí eu paro e eu falo, traz ele aqui. Você fala o quê? Tem bom ânimo, ele te chama. A peça, irmão, se não gravou isso, em nome de Jesus aí. Porra. Vamos lá, irmão. Jesus está passando, amém? Ó. A multidão, vai baixar a multidão. O que está acontecendo? Fala. É Jesus de Nazaré. Agora, sabe o que acontece? Quando falou que era Jesus de Nazaré, tu já tem a informação que existe o Jesus curando. Tu é cego, irmão. Tu quer ver, é ele, é a tua hora, irmão. Amém? Aí é Jesus de Nazaré, vai, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia. Isso. Ô irmão, olha só. O texto está aqui, ó. Olha ali, ó. O texto está aqui, ó. Ele começou a gritar, diz assim, ó. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai, irmão. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Aí ele mais ainda gritava, filho de Davi, tem misericórdia, vai. Aí, olha agora. Jesus parou e disse, tem bom ânimo. Aí o Pedro fala, amém? Então o quê? Irmão, agora é a cena própria. Cena 3, croquete 4, vai. Ó, Jesus passando.
Cala a boca, certo? Agora presta atenção, irmão. Tu torce para algum time? São Paulo. Irmão, tem algum Bartimeu flamenguista? Ok? Ok, vamos lá. Aí, ó, o cara falou o quê? Cala a boca. Você agora vai? Tá. Irmão, presta atenção. Você é São Paulino, ok? Imagina que São Paulo está lá no Mundial. 45 minutos, sai o gol do campeonato. Tu vai gritar assim? Gol? Amém? Tu vai gritar o quê? Tu vai gritar o quê? Meu irmão, é a tua vez de ver. Tu tem que gritar, irmão, ok? Então, Jesus parou. Aí tu fala, tu manda calar a boca. Fala, Jesus. Cala a boca, ok? Não, irmão, continua gritando. Vai. Jesus parou. E Jesus disse assim: trazer ele aqui. Aí o Pedro já está ligado, falou o quê? Ele te chama. Isso. Que lindo, certo? Foi lindo ou não? Claro que não, irmão. Jesus falou assim, ó. Jesus parou e disse assim: chamar ele aqui, trazer ele aqui. O que o Pedro fez? Tem bom ânimo, ele te chama. Irmão, o cara é cego. O que você tem que fazer, Pedro? Trazer ele aqui, indivíduo. Amém? Agora presta atenção. Fala para ele, Pedro, tem bom ânimo, ele te chama. Aí tu senta de novo. Parou. Irmão, parece que estou levando muito tempo, mas não tem não. Você não vai esquecer nunca mais disso. Tu viu como é que ele levou o cego? Ele pegou o cego e empurrou o cego. Pedro, tá bom. Pedro, o cara é cego. Tu vai empurrar ele. Tu é referência dele de vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele te chama, cara. Vamos lá, vou te levar lá. Tu dá o braço a ele. E aqui, mano, ó. Tu é referência. Você se tornou os olhos dele. Ele vai levantar aqui, ó. Ele está confiando em quem? Em você. Então tu vai fazer isso. Deixa o teu pai ajudar o Bartimeu, em nome de Jesus. Trazer ele aqui. E vamos aí, ó. Irmão, presta atenção nisso aqui agora. Ó. Ele está trazendo um cego. Presta atenção nisso agora, ó. O Pedro está trazendo um cego. A pergunta que não quer calar: o que aconteceu? Não com o cego, mas com o Pedro. Eu estou fazendo uma pergunta, irmão. Irmãos, olha só. Quando Pedro se prontificou a trazer o Bartimeu, ele se aproxima de Jesus. Quando nós levamos pessoas até o Senhor, nós nos aproximamos mais dele. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus fez uma pergunta, parece que idiota para o cego, né? Depois de tudo que ele passou, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Eu acho que se eu sou o cego, eu falo assim: eu quero a cesta básica. Eu quero um açaí na tigela. Mas ele se manteve na humildade e disse assim: eu quero ver. Aí Jesus dá uma resposta pior. Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Se eu sou um cego, eu falo assim: eu não quero ser salvo, eu quero ver. Se eu ver, aí eu vou acreditar. Mas a Bíblia fala que Jesus falou assim: vai, imediatamente ele tornou a ver. Parece que é nada, né, irmão, isso aqui, mas tem muito para nos ensinar com o tema que vocês têm de missões. Obrigado, Pedro. Eu sempre digo que se eu sou o Pedro, eu falo assim: pô, Jesus, depois de fazer uma oração por mim também, que eu estava lá atrás, queria me aproximar, mas tinha muita gente. Vamos ver se vocês esqueceram. Eu vou perguntar para a juventude ali agora, para ver se esqueceram. Vamos lá. Vocês estão prestando atenção, eu sei. Ninguém responde não. Para onde Jesus estava indo com os discípulos dele? Aleluia. Você está onde? Amém. Tu viu?
subindo para Jerusalém. Agora, o subindo para Jerusalém, para mim, estou falando para mim, pode ser que não seja para vocês, mas para mim, tem algo muito expressivo do qual eu chorei muito. Ficou muito claro Jesus dizendo assim: nós vamos subindo para Jerusalém, e lá, eles vão me pegar, eu vou morrer. Mas quando eu penso subindo para Jerusalém, no sentido de subir, eu lembro que Jesus falou assim: vou, mas eu vou voltar. Jesus sabia o propósito pelo qual ele estava indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, porque de fato ele estava indo para Jerusalém. Ele podia falar indo para Jerusalém, mas a Bíblia mostra 3 vezes subindo. Então preste atenção, irmão, quando nós agora que o meu amigo aqui conheceu o Evangelho, então ele tem a possibilidade de que agora ele acredita na eternidade, que é viável para ele, porque o sangue foi derramado, o justificou, perdoou, e ele, como diz Hebreus, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, cheguemos com inteira certeza de fé, e com a consciência tranquila, que nós fomos justificados pelo sangue. Então significa que todos nós, que saímos da informação para a experiência, nós temos o conhecimento de quem nós somos. Então a partir daí é aquilo que o Paulo diz: não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo para que foi alcançado. Não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação em Cristo Jesus. E depois ele diz assim no finalzinho: porque a nossa pátria está nos céus. Está nos céus? Bota outro versículo aí, irmão, ali ó, olha o último versículo. Então eu vi novos céus e nova terra, pois do primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vai. Vi a cidade santa. Opa. Então significa que eu e você, quando nós aceitamos Jesus, tomamos uma decisão. Para onde é que nós estamos indo, irmão? Para Nova Jerusalém. Então eu ouso dizer que nós estamos subindo para Jerusalém, amém? Amém? Mas eu diria nessa conferência missionária, que quem caminha para Jerusalém com a convicção do que crê, deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém, os olhos estão sempre levantados para passar em Jericó. Agora, quando a gente pensa no contexto, o que era Jericó? Era uma cidade miserável, cheia de injustiça. E o Bartimeu, ele entra aqui mostrando que ali tem escuridão, que tem gente cega, que tem gente que não tem direção. E eu posso colocar o cego não apenas o literal da cegueira, mas a cegueira de não saber para onde vai. Talvez eu podia dizer para ele, mesmo num contexto todo religioso, talvez ele pode dizer isso, eu posso estar errado, mas ele pode falar: cara, eu estava cego, eu era um Bartimeu. O que eu quero dizer essa noite aqui, irmão, diante da proposta do versículo bíblico que diz que vai brilhar a luz. Para quem que brilha a luz? Para aqueles que precisam ver uma referência, porque luz é responsabilidade. Você pode morar na sua casa 30 anos, você conhece os corredores, o banheiro, sabe onde está a descarga, você come 30 anos assim, ó, o prato está aqui, mas se acabar a luz, eu duvido se você come assim, ó. Por quê? Porque está escuro. Mas quando a luz acende, você não tem opção de errar a sua boca. Por quê? Porque é responsabilidade. Você sabe onde está a sua boca. A criança, ela erra a boca porque ela não tem coordenação motora, mas com o tempo ela vai aprendendo, daqui a pouco ela quer comer sozinha. Luz é responsabilidade. Quando eu sei de um fato, irmão, agora eu sei como eu tenho que responder, como eu tenho que falar. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, que missões começam a partir desse lugar. Agora você todo dia passa em Jericó. E eu não tenho dúvida que você tem certeza da sua salvação, irmão, não tenho. Mas o fato de você ter a certeza da salvação, você tem a responsabilidade de estar caminhando para Jerusalém, mas com os olhos em Jericó. Porque em Jericó, irmão, tem um monte de gente gritando. E o pior, tem pessoas gritando por socorro, e o que elas estão ouvindo lá, sabe o que é? Cala a boca, irmão, não tem mais jeito para tu não. Essa situação é horrível. Quantos aqui, irmãos, não já ouviram isso? Alguém fala assim: não desiste, cara, não tem mais jeito não. Mas Jesus também está apontando que em Jericó nós precisamos ter o coração do Pedro,
que está no meio de Jericó, ele vê a aflição do cego, e a palavra dele é: tem bom ânimo, ele te chama. Porque em Jericó, irmão, as pessoas estão perdidas, e é ali em Jericó que o Espírito Santo vai falar para você assim: fala para ele do meu amor, ora por ele, convida ele. Pode ser que aqui essa noite, irmão, tem um Bartimeu que está aqui no nosso meio, gente que foi convidada para estar aqui. Sabe por quê? Porque você falou para ele assim: pô, vamos lá, cara, vamos lá no culto, vamos lá ouvir uma palavra. E ele está aqui hoje. E quantos Bartimeus, irmão, não querem estar aqui, mas eles não conseguem porque não tem uma referência. Dificilmente uma pessoa vem para a igreja, irmão, sozinha, dificilmente, porque sempre tem um que fala: vamos lá, pô. Talvez você é fruto disso, de um convite, você é fruto de um abraço, você é fruto de uma oração, você é fruto disso. E eu falo agora emocionado, irmão. Eu estava no Complexo do Alemão, no meu vício, na minha pequenez, na minha pobreza, na minha tristeza. Alguém passou na minha Jericó e disse para mim: Jesus te ama. Em outras palavras, tem bom ânimo, Jesus pode mudar a tua vida. Como é que é seu nome? Ah, Pedro, você não tem noção do que Jesus tem para você. E eu estava numa boca de fumo, irmão, eu estava no meio de uma favela, já drogado. Mas alguém parou. E parou no sentido de parar e foi embora, pô. Essa noite, irmão, quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Porque esse é o meu papel e o teu, irmão. Nós não fomos chamados apenas só para ser abençoado. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Porque não tem sentido aceitar Jesus e ir para o céu, irmão. Se fosse assim, Jesus aceitou, morre. Como é que é seu nome que está do lado dele? Hã? Cláudia. Imagina se esse cara aqui aceitou Jesus e morreu. Já era, né, Cláudia? Não ia ganhar esse beijo. A vida é maravilhosa, irmão, para ser vivida. Só que nós temos um evangelho que parece ser imediato, rápido. E eu tenho raiva, porque tem pessoas que pegam uns versículos bíblicos assim e faz desses versículos uma autoajuda. Você quer ver um versículo de autoajuda que todo mundo fala? Alguém lembra o que está escrito em Jeremias 29:11? É muito conhecido esse versículo, irmão. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro, uma esperança. Olha que se encaixa. Eu não precisava disso. Peraí, mas o Jeremias 29:11 não tem sentido se não tiver o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Porque a Bíblia é completa, irmão, não tem versículo fora do contexto. Você quer ver? Versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, vocês vão construir casas e vão morar nelas. Vocês vão plantar e vocês vão comer do fruto. Vocês vão casar e vocês vão ter filhos. Vocês vão criar seus filhos e vocês vão dar seus filhos a casamentos. Os seus filhos vão casar e eles terão filhos. Está te chamando de vô e de vó. E eu vou te levar para uma cidade. E ore pela paz dessa cidade, porque na paz dela você vai ter paz, na prosperidade dela você vai ser próspero. E tome cuidado, que no meio dessa caminhada de construir casa, de plantar, de casar, de cuidar de filhos, vão ter muitas pessoas chegando, falando coisas para você, dizendo que sou eu. Mas não foi eu que mandei. Sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de paz. Irmão, não dá para viver com isso sozinho. As pessoas precisam saber que existe um Deus de tempo. Um Deus que pega, que transforma, que cuida, que projeta sonhos, né? Que existe um equilíbrio nesse andar. Eu estou há 38 anos caminhando para Jerusalém, irmãos. Mas eu falo todo dia para Jesus: Jesus, eu não quero ir sozinho. Eu sei que tem um monte de gente no meio do caminho que precisa ouvir de mim, tem bom ânimo. Vamos lá, te chama, tem bom ânimo. Eu não posso transformar as pessoas em ânimo, mas eu posso dizer para elas: tem bom ânimo. Uns jogam semente, outros regam, e Deus dá o crescimento. A partir dessa cidade, imagina o texto que vocês têm como desafio, né? Que a luz vai brilhar e vai nos trazer o conhecimento. Quando eu li esse texto de Coríntios, eu lembrei logo de Provérbios: filho meu, se aceitares as minhas palavras, no teu coração tu crê, né? Se como prata buscares, se como tesouro escondido procurar, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Essa noite a gente está aqui. Eu vejo aqui, ó, esses adolescentes aqui, ó, potencial. E eu vou falar como pai agora, irmão, é desigual a guerra com o sistema com nossos filhos, é desigual. E por isso eu falo para meus filhos todos os dias: ó, não posso estar com vocês 24 horas por dia,
mas Deus está com vocês todos os dias. O que eu posso ensinar para os meus filhos é que todos os dias eles precisam entender quem eles são no reino de Deus. Quem eles são. Na minha história de vida, quantas mães impediram seus filhos de fazer um trabalho no Morro do Borel comigo, de ir para um acampamento de missões de férias, com medo dos filhos dela se envolverem com missões e serem missionários. Não quero que meu filho seja missionário, não, vai passar dificuldade. Com medo do filho ir para o campo missionário. Hoje eu também recebo um monte de mãe que me procura, porque os seus filhos se perderam no campo universitário. Não sei se perderam, talvez chegaram lá já perdido. É desafio todo dia. Meu filho faz jornalismo. Eu tenho que desconstruir um monte de coisa todas as vezes que eu converso com ele. Porque o sistema, ele é cruel, irmãos. E quando eu falo isso, eles estão cegos, irmãos, estão cegos. E chega uma hora que nós mesmos, quando nós não queremos dar, porque é melhor dar do que receber, é dando que se recebe, nós nos enchemos tanto de Deus. E Deus nos abençoa. E eu consegui um propósito. Ele está tão cheio, irmão, que não tem nem mais lugar para Deus dar. Dá, irmão. Eu não estou dizendo para tu dar dinheiro, não estou dizendo para tu dar tua casa, teu carro. Estou dizendo para você dar o que você tem de melhor. Talvez o teu de melhor pode ser: tem bom ânimo, mano. Um abraço, irmão. Uma boa conversa. Uma boa conversa onde você fala assim: cara, eu não sei te dizer, mas eu quero dizer que eu estou aqui. Chora. Passar em Jericó, irmãos, é construir caminho de Emaús, onde você fala, o coração das pessoas ardem. Onde você fala, quando você vai embora, as pessoas ficam assim: cara, esse cara falou uma coisa para mim. E é Deus que faz. Esse é o meu papel. Esse é o teu papel. E eu creio que a proposta aqui é de nós fazermos diferença a partir de onde nós estamos. E eu deixo muito claro, quando eu vou a qualquer congresso de missão, eu falo: irmão, não estou aqui para te levar para o Morro do Borel, não quero te levar para o Egito e nem quero te levar para o lixão. Mas eu quero que você abra os seus olhos e comece alguma coisa a partir de onde você está. Eu vou terminar com um vídeo aqui. E muitas pessoas vão se surpreender como é que está o nosso projeto hoje, porque quando eu vim aqui estava começando. Mas eu aprendo que ninguém faz nada sozinho, irmão. Cada um tem um papel. Né? Aquela dinâmica, eu gosto de fazer uma dinâmica, eu pego o papel, reparto e dou para as pessoas. Eu falo assim: ó, Jesus falou, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que é repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. Aí divido uma folha e nós somos 2 folhas. E eu falo: esse é meu corpo. Aí a pessoa fica com a folha na mão. Fazer isso em memória. Fazer o quê, irmão? Repartir. Só que você percebe que no final do repartir, todo mundo tem um pedacinho da folha. Ou seja, você tem algo de Deus que eu não tenho. Eu tenho algo de Deus que você não tem. E nesse dividir existe uma comunhão. E esse pão vai sendo multiplicado. Criar caminho de Emaús. Construir pontes, irmão. Construir pontes não significa que a pessoa que você vai empurrar. Não, você constrói e fala assim: ó, você pode atravessar, pô. Empoderar pessoas no reino de Deus. Essa noite talvez eu olho rápido, né? Aqui é aquela coisa do enxergar, né? Quando eu prego sobre isso, eu falo assim: irmão, a gente tem que parar de enxergar pessoas, porque enxergar é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Eu enxerguei rapidinho que ali tem uma mulher com uma calça branca ali, ó. Olha lá, tá lá. É rápido. Isso aqui é enxergar, ó, rápido. Passou uma menina ali com a mão aqui na boca agora. Foi rápido. Isso é enxergar. Agora, o que é ver? Ver é quando você olha para as pessoas em câmera lenta. É que você olha de novo, você começa a perceber coisas, você começa a ter comunhão, você pergunta nome, você pergunta história. Sabe por quê? Porque todo mundo tem rosto, tem nome e tem história. E Jesus fez isso muito bem quando ele parava para conversar com as pessoas. Imagina Jesus hoje aqui, no momento desse, parar assim e falar assim: ô Zaqueu, vou almoçar na tua casa. Quem era Zaqueu, irmão? Pilantra, corrupto, safado. Mas Jesus foi na casa dele, não para falar de política, mas a Bíblia fala que quando Jesus chega na casa dele, o Espírito Santo toma aquele cara e fala assim: ô Jesus, olha só, deixa eu falar uma coisa para tu. Eu já roubei gente pra caramba, então eu te prometo que eu vou dar 10 vezes mais. Isso é convicção, irmão. E você não acha que a gente pode gerar isso na nossa caminhada, vendo pessoas criando o caminho de Emaús? Pode. Essa noite eu queria dizer para você: você tem uma mensagem, ela começa com: tem bom ânimo.
Ele te chama. E mais uma vez eu insisto, quantos Bartimeu tem aqui dentro, irmão? Que talvez você está sentado porque você trouxe ele está aqui olhando para mim, está aqui ouvindo, participando de tudo, porque você disse, pô, vamos lá, cara. Talvez ele está aqui, não está estranhando tudo. Deixa eu falar para você, Bartimeu, que está aqui, que veio visitar. Eu também um dia entrei numa igreja igualzinho a você, pela primeira vez, e para mim foi tudo estranho. Mas depois que eu saí, que eu comecei a pensar, já se passaram 37 anos. Porque eu tive uma experiência. Eu saí da informação. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha informação. Qual era a informação que ela tinha? Os nossos pais adoraram. E vai chegar uma hora que nós vamos adorar aqui. Jesus fala para ela assim, ô mulher, sou eu que falo contigo. Essa mulher tem uma experiência com Jesus. O que ela faz? Ela vai para a cidade e diz assim, vem e vê. Não será esse que nós estamos esperando? Era. A cidade veio com a informação da mulher. O que a cidade fala depois? Depois de 2 dias, nós não queremos mais na tua informação, mas nós tivemos uma experiência com ele. O Nicodemos era doutor da lei, pô. Ô Nicodemos, tu é doutor da lei e não sabe. A mulher foi imediata. O Nicodemos levou 3 anos. Mas ele saiu da informação para a experiência. Eu sei qual é a minha Jericó. Eu sei. E eu queria que você se alegrasse com a minha Jericó, porque na pandemia, da primeira vez que eu vim aqui, como essa igreja nos abençoa. E eu tenho certeza que isso aqui faz parte. E eu só queria encorajar vocês a continuar a fazendo o que vocês estão fazendo. Mas um pouquinho mais apertando. Não se alegre apenas com os missionários que vocês sustentam no mundo. Mas tenha a convicção de que todo mundo aqui tem uma Jericó para ir. A partir dessa cidade. Todo mundo tem um setor de trabalho que você pode chamar da sua Jericó. Um grupo de amigos. Aquela turma que está ali, a tua escola é uma Jericó, querido. Maravilhosa. Em que você não precisa se moldar. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que eles vão pegar carona. Tem um versículo na Bíblia que eu tenho refutado muito da maneira como as pessoas pensam. Diz assim, porque o justo não senta na roda dos escarnecedores. Conhece esse versículo, irmão? Conhece esse texto? Não se assente. Eu já falei para Jesus, Jesus, obrigado, salmista, obrigado porque você fala que a gente não pode se assentar, não deve se assentar na roda dos escarnecedores. É verdade, mas a Bíblia não diz que eu não posso passar lá. Passar lá eu posso, irmão. Eu passo lá na roda e falo assim, tem bom ânimo, Ele te ama, você é especial. Eu posso passar lá e fazer uma oração por Ele, eu posso. A Bíblia não me impede disso. O perigo é quando a gente está caminhando para Jerusalém e a gente acha que só a gente tem o direito de ir para Jerusalém. Não, não. Jesus, Ele veio por amor para salvar a todo mundo. E eu e você, quando nos tornamos cristãos, a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. E os pequenos cristos se manifestam a partir dessa cidade. Não é? Não sei se contei essa história, mas só dá um tempinho, irmão. Se eu já contei, você levanta a mão, tá bom? Aí eu paro. Mas se você viu isso em vídeo, não levanta não. Vou falar uma frase que talvez você vai... Quando eu falo assim, toda casa que se preze tem que ter uma tampa de panela de vidro. Te lembra alguma coisa? Então não contei. Irmão, toda casa tem que ter uma panela de tampa de vidro. Por quê? Porque eu tive uma revelação de Deus na minha vida. Na minha casa com meus filhos no Morro do Borel. Um dia eu estava fazendo lá, vendo filme, eu falei, pai, eu faço pipoca, irmão. Não tem alguém que faça pipoca doce melhor do que eu, não tem. Assim diz os meus filhos. Que eu mando mesmo. Agora com Nutella, que agora existe Nutella, então aí fica mais. Aí um dia eu estava fazendo pipoca, eu fiz pipoca salgada, estou lá fazendo pipoca, botei um milho, pá. Aí eu botei a panela de vidro, aí a minha sala, cozinha, tudo, eu ficava vendo um filme, voltava, meu filho lá, pipoca. Aí eu falei assim, eu quero ver o primeiro milho estourar, pô. Aí eu fiquei assim, tirava o vapor e ficava olhando. E o milho ali, ó. Irmão, daqui a pouco o primeiro milho, tum. Aí eu olhei de novo, aí o outro, pum. Eu falei assim, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E comecei, eu falei, papai, calma de Lucas, é mistério.
E a pipoca começou a estourar. Eu falei, meu Deus! Irmão, chorei. É estranho, né? Irmão, pipoca é cultura. Milho de pipoca é cultura. Tu sabia que dentro do milho de pipoca tem uma gotícula de água? Por isso que ela estoura. Agora, para a pipoca se tornar pipoca, o que ela precisa, irmão? Fala. Fogo, óleo e panela. Você liga o fogo, põe a panela e põe o óleo. E vai começar o processo. E as pipocas me ligam. O que acontece, irmão, com o primeiro milho quando estoura? Ele faz o quê? O que ele faz, irmão? Ele faz assim, ó. Só que eu chamei a minha tampa de Espírito Santo. Não te lembra nada, irmão? Fogo, óleo, fogo, óleo. Fogo, óleo, panela. Então viaja comigo. Olha minha viagem, irmão. Panela, igreja. Óleo é o da comunhão. Fogo é o que aquece. E a igreja, gente que chega aqui tudo errado. Chega coroinha, chega todo tipo de gente aqui. Não é só tu não, mas chega todo tipo de gente aqui. Chega aqui milho, irmão, milho duro. Milho de pipoca é duro. Mas quando cai no fogo, irmão, no óleo, e começa. E aí quando eu vi o primeiro milho estourar, ele bateu na panela e voltou. Só que ele subiu e quando ele voltou o quê? Pipoca. Sabe que eu imaginei? Que aquele milho foi transformado pelo poder de Deus. E ele voltou para o meio dos milho duro. Sabe o que eles falaram? Para mim ela tinha uma mensagem voltando para o óleo. Falou, eu quero dizer para vocês que é verdade. Nós não nascemos para ser milho, nós nascemos para ser pipoca. Estourar! E começa a estourar, irmão. E pá! E começa a estourar, irmão. Pá! E sabe o que é legal, irmão? Que quando ela começa a estourar, tem uma unidade, elas começam a estourar só tudo junto. E dentro da panela. E o interessante é que quando você abre, pode estar cheio de pipoca. Sempre tem uma pipoca que faz o quê? Tum! Eu chamei essa de missionária, ela foi. Ela foi dizer para os outros que é verdade, irmão. Aí o meu filho me lembrou quando eu falei isso para eles, ele falou assim, papai, tem uma música. Olha a música, você formou um hino para mim. Uma pipoca na panela, chegou mais uma para conversar. Foi um tremendo falatório, ninguém podia mais aguentar. E foi um tal de ploque, 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 sem parar. Amém? E eu acredito que essa igreja aqui, irmão, ela não começou com esse povo todo, não. Tiveram 2 milhos transformados. Eles começaram a orar, e foram 4, depois 8, e depois 16. E está todo mundo aqui, um monte de milho transformado pelo fogo e pelo óleo. Agora, irmãos, agora vem o triste. Apesar dessa panela, o fogo de Deus, tudo se movendo, tem milho ainda que não estoura. E tu descobre quando? Porque quando você come, minha esposa come pipoca assim, ó. Eu não consigo, eu pego assim 3, né? Só que às vezes você pega e você bota tem um milhinho, não tem assim, você fica. Você faz o que com ele? Quer um versículo bíblico, irmão? Porque tu não és morno e nem quente, né? Ou quente nem frio. Se não for, eu vou fazer o quê? Vou te cuspir. Nós temos o privilégio, irmãos, de caminhar para Jerusalém. Mas o que Deus deseja falar conosco nesses dias é: quando nós saímos daqui, em cada culto, tem uma Jericó ali fora. Tem um monte de Bartimeu ali fora que precisa do tem bom ânimo. Tem um monte de Bartimeu ali fora que você vai andar com ele muito tempo ainda trazendo ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim: cara, eu estou vendo, mano. Eu já estou vendo. Vai ter horas que você vai chegar aqui na igreja mal, caído, triste. Aí você vai estar num cantinho lá, meio abaixado. E quando você levantar o olho assim, o Espírito Santo vai fazer você olhar para um lugar e você vai ver os Bartimeus que tu disse um dia assim, trimônio. Aí ele vai falar para tu assim, ó: tá vendo aqueles caras lá? A gente fez junto. Foi eu e você. Porque a nossa vida não tem que estar baseada no que nós temos, mas no que nós somos dele.
E aquilo que nós somos dele, nós vamos gerar em outras pessoas. E espero que a gente gere em pessoas que amem Jesus com todo o coração. Pessoas que a gente mostre para elas que a vida não é fácil, a gente vai passando o mesmo dificuldade, mas nós temos que caminhar sempre, sem tirar os olhos de Jericó. Eu quero terminar te mostrando a minha Jericó, que eu amo, irmão. Eu amo estar ali, eu amo estar ali. Eu amo sentir o cheiro delas. Eu amo sentir as suas dores. E nem sempre eu tenho a solução, mas eu estou ali, eu quero andar com elas. Eu quero dizer para o meu amigo, né? Não vou falar o nome dele aqui porque está gravado, mas ele só tem 9 anos. Ele xinga, irmão, você não tem noção do quanto ele xinga, cada palavrão. Mas eu sei que ele xinga, não é porque ele quer xingar. Ele tem uma história. E um dia eu chamei ele e falei assim, vem cá. Chamei 8 anos, irmão. Eu falei, o tio está te vendo, você xinga muito. E eu sei que você não quer xingar. O que está acontecendo? Ele falou, tio, eu tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. E eu conheço a história dele, porque ele tem raiva. Um dia ele chegou lá com a cabeça aberta. Eu falei, o que houve? Ele falou, eu caí. Ele não caiu, ele levou uma paulada do pai dele quando tomou uma surra. Em Jericó tem muita gente doente que precisa de alguém que escute, irmão. E diga, tem bom ânimo, calma. Vamos mudar. Eu sei qual é a minha Jericó, irmão. E se cada um aqui souber, os nossos cultos vão se tornar pequenos. Porque os Bartimeus vão chegar. Nós vamos trazer os Bartimeus. Nós vamos trazer, porque nós vamos ouvir o grito deles, e também nós vamos ouvir o grito daqueles que oprimem eles, dizendo assim, cala a boca, não tem mais jeito. Não tem jeito sim, tem jeito. Pode passar aí, irmão. Não é o último não, é o primeiro, vou ver. Não, não é esse não. Na procura por novos desafios. Peraí, é isso aí mesmo, vai lá. É isso aí. Obrigado. Já estou acabando. Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente eu não gostava muito desse nome, e por isso toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim. Porque onde tem pessoas tem jardim, depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um dos caminhos dessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim, vamos comprar essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei, no quintal só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei, como é que compra uma árvore? E ela disse assim, eu também não sei, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore. E ali surgiu a AJA. Sonhávamos com uma educação integral, onde a criatividade teria o seu espaço, onde as diferenças teriam visibilidade e o coletivo respeitaria a individualidade. Na AJA, cada criança é uma expressão única que vem do Criador. Aqui eles podem ser quem eles são, eles mesmos, com as suas características bem singular, porque acreditamos que tudo começa na criança. E nós sempre afirmávamos que nós não queríamos fazer um projeto para aquela comunidade, mas fazer um projeto junto com ela, com aquelas pessoas. Porque nós sabíamos que os mais vulneráveis, ele tem nome, ele tem rosto e ele tem história. Por isso trabalhávamos no empoderamento, gerando sustentabilidade. E isso só acontecia porque nós tínhamos amigos que acreditavam no que acreditávamos. A AJA tem crescido muito no seu alcance e nas suas propostas. Lembro-me que nós começamos com 12 crianças debaixo daquela árvore. E hoje nós temos 110 crianças e adolescentes que fazem parte de um programa onde eles encontram na nossa organização um lugar de aprendizado e de desenvolvimento com competência. Confesso que muitas vezes eu perco o sono só de pensar como é que nós vamos manter esses programas. Diariamente nós servimos mais de 180 almoços através da nossa cozinha solidária para essas crianças e esses adultos que trabalham com material reciclado. Aqui temos um programa de geração de renda e trabalhamos com o empoderamento da mulher e também dando a ela um acesso ao planejamento familiar. Estamos buscando investidores que apoiem a nossa causa, seja você uma pessoa jurídica ou pessoa física. Se você está buscando uma organização para apoiar, AJA. Todo mundo tem alguma coisa para dar. A gente acredita que ninguém faz nada sozinho.
E investir na AGE, com certeza, é investir em vida, é investir em justiça e transformação. Cremos que é possível ser e fazer também diferença. Ah, lembra da árvore que eu te falei? Isso aí, essa árvore aqui atrás, temos contado boas histórias. Temos ouvido muitas histórias. Temos visto histórias sendo reescritas e simplesmente histórias sendo escritas. Então, pensa sobre isso. E com certeza nós podemos fazer diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Com fé, com esperança e com amor. Haja. Um abraço. Essa é a minha Jericó. E eu só queria deixar um adendozinho aqui. Da última vez que eu vim aqui, a gente trouxe muitos corações e nós vendemos tudo. Mas a notícia boa é que tudo começou debaixo de uma árvore. E hoje nós temos uma marcenaria montada, onde nós fazemos a escola de marceneiro. Hoje a primeira escola foram 15 formados, hoje 6 já estão no mercado de trabalho. Meninos que estão fazendo hoje móveis planejados. Tudo começou numa árvore. Por que eu estou falando isso para você? Porque tudo começa com uma ação. Se você quer chegar em algum lugar, dê o primeiro passo. Comece com o que você tem. Eu estou falando aqui de ações práticas. Você ouviu 180 refeições, mas nós começamos com 15, depois 20. E o projeto era AFO, arroz, feijão e ovo. Amor, fé e oração. O que a gente menos serve hoje é arroz, feijão e ovo. Todos os dias, 160, 180, 200. Talvez a gente fique sempre olhando para a liderança, né? Esperando a liderança sempre tomar alguma decisão. Mas isso aqui é um corpo, irmãos. Tem lugares que esses homens nunca vão estar. E você está todo dia. Por isso eu estou falando, não quero trazer você para cá. Eu quero dizer para você que em primeiro lugar, onde você tem que vir é para cá. E depois, você ir para onde Deus quer que você vá. Quando a gente chega lá, a gente fala para as pessoas: eu não quero fazer nada para você, eu quero fazer junto com você. Eu quero te empoderar. Eu não quero te dar cesta básica, eu quero que você ganhe para você comprar a sua cesta básica, o seu gás. Isso é dignidade. E se isso não for evangelho, irmão, eu não sei o que é. Mas é justiça e transformação de Deus. Hoje, pessoas se sustentam. Talvez quando você fala, comprei um coração, não é um. Às vezes a gente vende por mês 600 corações para sustentar aquelas pessoas todas que trabalham lá. E é digno do fruto do seu trabalho. Pincelando cada um deles. Agora vai ter o curso de eletricidade, porque a gente quer que eles mesmos façam a eletricidade nos barracos, mas pensando longe, em outro lugar. O que eu estou trazendo para cá, para o reino de Deus, é que existe um monte de Bartimeu, que Deus vai nos dar iniciativa para trazer esse reino de Deus que vai chegando. E eu não vou sair daqui, irmão, sem a gente orar. Eu quero orar por você. De verdade, irmão, eu tenho certeza que aqui dentro tem um monte de gente que precisa começar dizendo: tem bom ânimo. Para muitas pessoas. Agora, o que Deus vai te usar para fazer, querido, só Ele sabe, vai muito mais além. Eu jamais imaginei que aquela frase dentro do complexo alemão me traria onde eu estou hoje. Mas a palavra da menina foi: você não tem noção do projeto, daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo lindo para a sua vida. E hoje, quando eu faço a menina do tempo, eu acreditei. E aqui dentro tem muita gente para escrever muitas histórias, querido. Muitas histórias. Você não tem noção do poder de Deus através de você. Você só vai ser o instrumento. Então, eu vou fazer um apelo e vou fazer uma convocação. O que é convocação? Convocação é que eu vou chamar para vir. Apelo eu vou deixar para vocês tomarem as suas decisões, certo? Então, olha só, olha o meu apelo. Essa turma todinha ali, os adolescentes jovens, vocês estão sendo convocados para sair do lugar de vocês. Só isso. Aí você fala: pô, não estou entendendo. Você não vai entender, eu também não entendi. Mas você não tem noção da ferramenta que Deus vai dar na mão de vocês.
Vocês não têm noção da capacidade que Deus quer através. Vocês não têm noção. Talvez você fale, pô, mas eu não quero ser missionário. É verdade, mas Deus vai te dar medicina para você cuidar de pessoas. Deus vai te dar psicologia para você orientar pessoas. Deus vai te dar o direito para você trabalhar com justiça e transformação na vida de pessoas. Existem muitas ferramentas que talvez vocês desconhecem. Então, vocês, eu não estou fazendo apelo não. Estou fazendo que nem meu filho. Não, nós vamos orar agora. Tu não vai sair sem orar. E aí acabou, entenderam? E estão sentados por quê ainda? Pode vir. Legal. Então então vocês vão ficar daqui para lá. Pode vir, fica com medo não, daqui para lá. Mas vamos ficar de pé, irmão. Aqui, fica aqui, daqui para lá, daqui é isso. Aí fica aí, aqui. Então, agora eu também quero estender o meu apelo agora para essa turma aqui, a igreja. Eu sei, irmão, que você tem muitos sonhos. Eu sei que você tem muitos planos. Eu sei que você quer fazer alguma coisa. Você fala assim, pô, mas eu não sei. Eu sei, irmão. Eu sei como te ajudar. Eu aprendi isso com 24 anos. O altar é um lugar de renúncia consciente. Quando eu venho no altar, eu sei porque eu estou vindo. Quando eu venho no altar, eu venho dizendo para Deus assim, Deus, ó, eu não sei como, mas eu estou aqui. Esse é o principal. Porque é Ele em você a esperança de muitas pessoas. Deus não quer usar um cachorro, um cavalo, um dromedário. Deus quer usar você. Eu não sei falar, Ele quer usar você. Mas como é que eu faço? Talvez você tenha um monte de amigas, faz um chá na tua casa, chama elas e pede Jesus para vir. Se você não sabe como falar, eu te indico, quando você for botar água para sentar, põe a mão dentro da água assim, fala, Deus, quando elas beberem, que elas sintam algo, né? Sei lá. Crie, queridos. Seja doce. Eu sempre falo, eu apanho muito. Vocês botaram um samba aqui para me receber, mas eu apanho muito pelo que eu faço no carnaval. Mas eu não tenho que dar explicação para ninguém, irmão. Eu sei o que eu faço no carnaval. E no carnaval eu estava com um grupo de adolescentes, eu acho que tinha uns 8, 9. E eles tudo para evangelizar. Vem uma baiana linda, uma roupa linda no carnaval. Eu falei, ó, ninguém evangeliza, hein? Porque eles queriam dar folheto. Falei, ó, ninguém fala nada. De noite, os pais autorizaram para estar lá comigo. Foram comigo. Não só, mas nós tínhamos mais ou menos 200 jovens. Mas tinha alguns adolescentes. Aí quando a baiana passou, eu falei assim, oi, ela, oi, eu falei, a gente pode tirar uma selfie com você? Ela, pode. Aí botamos adolescente, sim, começamos a tirar selfie. E ela toda boba com a baiana dela. Eu perguntei, como é que é seu nome? Ela, Tereza. Eu falei, dona Tereza, a sua baiana tá maravilhosa, sua roupa tá linda. Que excelência, quanto brilho. Ela, obrigado. Aí eu disse para ela assim, e o samba? Tá decorado? Ela, tá. O refrão? Tá. Você é de que escola de samba? Comecei a falar sobre carnaval com ela. E ela falando. Aí eu falei com ela uns 20 minutos. Aí eu falei assim, eu sei que você tem que ir para concentração. Porque geralmente a pessoa que vai desfilar 11 horas, ela tem que chegar na concentração 6h30. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. Ela fica quase 4 horas na concentração. Que responsabilidade, né? Para representar uma escola de samba. E ela assim, aí tá, eu falei, ó, que Deus te abençoe, não esquece o samba. Ela riu. Eu falei assim, mas a gente pode fazer uma oração por você antes de você ir embora? Ela, pode. E nós oramos por ela. E essa foi a nossa oração. Eu lembro que eu falei assim, Deus, dona Tereza está aqui. Olha que roupa linda que ela está. Jesus, eu te peço, Pai, enche essa mulher de alegria. Eu te peço que quando ela entrar na avenida, que ela não esqueça do samba, que ela não esqueça do refrão. Senhor, e quando ela estiver rodando com a baiana dela, que o teu Espírito Santo venha sobre ela, enche ela de amor, que ela sinta uma presença do Senhor que ela nunca sentiu na vida dela. Essa mulher começou a chorar. E a gente começou a ministrar amor. E quando acabou, ela disse assim, eu não vou desfilar mais. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, eu sou desviada, meu filho, eu nunca imaginei que Jesus ia me encontrar aqui. Encontra. Sabe por que encontra, irmãos? Sabe por que encontra, irmão? Sabe por que encontra? Porque quem caminha para Jerusalém não tira os olhos de Jericó. Quem caminha para Jerusalém sabe que Jericó está cheio de gente que deseja, que quer amar Jesus, mas está gritando. Talvez até aquela baiana gritando, mais um carnaval, mais uma noite. Eu estou te fazendo um apelo, irmão.
Tem um monte de gente do teu lado. O que você precisa não é enxergar, é ver essas pessoas. É amar essas pessoas. É ouvir essas pessoas. Missões começa na tua casa, no teu bairro, no teu condomínio, na tua repartição. Vamos orar, irmão. Aí você fala assim, ô Jesus, eu nem sei como. É só, a primeira coisa é tu olhar para os teus pés e falar assim, Deus, me ajuda em Jericó. Você vai ver que teus pés vai te levar no lugar certo. O altar está aqui. Você entende que você precisa vir? Vem, irmão. Vem. Vem, vamos orar. Vem, irmão. Vamos orar. Ó, a sabedoria repousa com os idosos, tu viu? Ninguém falou nada, eles se ajoelharam. Você não precisa se ajoelhar, não. Você ora muito, está roto, até rasgado, tanto orar. Vem, irmão, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Não é não? Olha o potencial que tem aqui dentro. Meninas, não se deixe levar pelo sistema. Existe um menino que vai te amar. Existe um menino que vai te respeitar. Meninos, deixa eu falar para vocês. Cuidem das meninas. Talvez nesse meio tua esposa está aqui, você nem sabe. A minha estava comigo 3 anos, era minha amiga. Mas um dia, os olhares foram outros. Meninos e meninas, tenham amigos. Eu falo para meus filhos, tenham amigos. Curte as suas amizades. E deixa Deus te levar. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque eu não tenho dúvida que essa turma que está caminhando aqui, eles estão caminhando para Jerusalém. Eu sei que eles desejam, Pai. Eu sei que no coração deles tem a frase dizendo, tem bom ânimo. Essa noite eu oro para que tu fale para esse casal, Pai, que eles podem ser um potencial na vida de outros casais, dizendo, tem bom ânimo. Eu oro para que eles tenham um discernimento de perceber que casais se aproximam deles, não apenas pela amizade, mas existe um grito lá dentro dizendo, tem misericórdia de mim. Senhor, eu oro para que cada um tenha um discernimento de quantas pessoas se aproximam deles com informações de Jesus, mas que quando eles se aproximarem, eles vão ter uma experiência contigo. Ai, essa noite, dá o coração deles daquela mulher samaritana que foi para a cidade e disse, vem e vê o que aconteceu comigo. E eles vão surpreender que essas pessoas vão ter experiência. Eu oro por essa garotada aqui, adolescentes, jovens, Senhor. Eles têm um potencial. Eu oro para que tu dê sabedoria, inteligência a ele, em cada prova, Senhor, em cada desejo do coração dele. Eu sei, Deus, que existe um sistema ali fora que quer engodar, que quer tragar esses meninos, mas eu oro para que eles possam se manter andando, Senhor, para Jerusalém. E que eles possam se divertir, sim, se divertir, Senhor, conversar, conhecer amigos, mas que eles possam ser referência na escola deles, dentro de casa. Eu oro, Deus, para aquilo que eu falo com meus filhos. Se vocês querem ter vida longa, obedeça o teu pai e a tua mãe. É isso que eu falo para meus filhos. E eu quero orar por eles também, dizendo assim, Senhor, que eles possam ter um coração grato da família que tem. Talvez aqui algum jovem, algum homem aqui dentro, Pai, que teve um pai que não foi referência. A tua palavra talvez diz para ele assim, você não tem culpa do pai que você teve, você não tem culpa da família que você teve, mas você pode mudar a tua história através de Jesus. Senhor, escreve novas histórias de Bartimeus que estão lá fora, através dessas pessoas aqui, Pai. Eu sei que os Bartimeus, Senhor, estão precisando de uma referência, que eles possam estender o braço, Pai, e conduzir Bartimeus, sabendo que eles estão se aproximando cada vez mais de Ti. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. No nome de Jesus, Pai. Amém.